Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca Selecom. Se você não assistiu a primeira aula de resolução de questões dessa banca, eu vou deixar no card aqui em cima para que terminando essa aula você também possa conferir as questões que a gente trabalhou na outra aula. Antes de iniciar a nossa aula de hoje, gostaria de pedir quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, falando brevemente sobre a banca Selecom, é uma banca que as suas questões são relativamente tranquilas, né? Não são questões tão difíceis, porém demandam um conhecimento um pouco mais aprofundado das obras que ela utiliza como referência, né? Então é muito comum a gente encontrar questões que vão trazer referências, citações diretas de algumas obras. Então, apesar das questões não serem muito elaboradas, muitas vezes elas trazem esses conhecimentos um pouco mais específicos, um pouco mais aprofundados. Então, minha recomendação para essa banca, além de dominar os temas mais recorrentes, os temas mais importantes, é sempre bom a gente estar em contato direto com as principais obras de referência da educação física, né? Já que muitas vezes a gente vai encontrar algumas citações diretas, algum conhecimentozinho um pouco mais aprofundado sobre alguma obra específica. Então vamos lá. Primeira questão. Na construção do currículo da educação física escolar, há diversos princípios. Dentre estes, segundo o coletivo de autores, o princípio que tem como objetivo adequar o conteúdo à capacidade cognitiva e à prática social do aluno, ao seu próprio conhecimento e às suas possibilidades enquanto sujeito histórico, é o seguinte. Então, essa questão é um exemplo do que eu falei anteriormente, porque apesar da gente dominar alguns tópicos importantes da abordagem crítico-superadora, por exemplo, essa questão a gente precisaria pelo menos ler um capítulo importante do coletivo de autores, em que ele vai trabalhar alguns princípios curriculares da abordagem crítico-superadora, né, do currículo na educação física escolar. E aí são exemplos desses princípios princípios curriculares da educação física, a relevância social do conteúdo, a contemporaneidade do conteúdo e como ele fala aqui nessa questão, né, um princípio que tem como objetivo adequar o conteúdo à capacidade cognitiva e à prática social do aluno, ao seu próprio conhecimento e às suas possibilidades enquanto sujeito histórico, é o princípio curricular que a gente chama de adequação às possibilidades sociocognoscitivas do aluno. Então, se a gente desse uma breve lida ali na obra do coletivo de autores, né, na metodologia do ensino de educação física, a gente tranquilamente responderia essa primeira questão, que a alternativa correta é a alternativa C. Primeira questão, então, item C. Segunda questão. A educação física tem como um dos seus principais conteúdos o esporte. Para alguns autores, durante a ditadura militar, a educação física esteve subordinada aos códigos sociais do esporte. As críticas a este modelo de esporte, como prática pedagógica, produziram uma contraposição entre esporte na escola e esporte da escola. Em relação ao esporte da escola, pode-se dizer que ele, então, relembrando rapidamente o conceito de esporte na escola e de esporte da escola, o esporte na escola é o esporte de rendimento transportado para a escola, né? Então a gente vai ter uma prática esportiva muito mais voltada para o rendimento, para a competição, para o resultado em si, enquanto o esporte da escola é a prática esportiva que nasce ali no ambiente escolar, né? Então tem um caráter mais educativo, um caráter mais inclusivo, diferente do esporte de rendimento que a gente vai encontrar como esporte na escola, né? Então, tendo essa diferença desses dois conceitos, vamos pesquisar aí qual é a alternativa que traz o esporte da escola. Item A tem como princípio a formação de equipes baseada na seleção dos mais aptos técnica e fisicamente
para a disputa de campeonatos intercolegiais. Então essa é uma característica do esporte na escola, né? A seleção dos mais aptos, dos melhores alunos, dos melhores jogadores. Essa é uma característica do esporte na escola. Item B. Pressupõe um respeito à diferença, prezando pela participação de todos para que cada um, à sua maneira, se aproprie do esporte e usufrua dele como bem cultural. Perfeito, esse é o esporte da escola, né? Um esporte mais inclusivo, que vai respeitar as diferenças, que vai valorizar a participação de todos. Item B já é o correto. Item C, exige de meninos e meninas o mesmo rendimento físico e atlético, tendo em vista a igualdade de gênero. Então, como o enfoque é o rendimento físico e atlético, né, seria o esporte na escola. Item D, identifica a eugenia como elemento fundamental para a elaboração do planejamento de curso da educação física. Então, a ideia da eugenia, né, é a melhoria da raça. Então, seria também uma característica do esporte na escola, né? A gente fazer uma seleção, escolher os mais aptos, os mais fortes, os mais atléticos. Então, de fato, segunda questão, item B é o correto, é a característica que faz referência ao esporte da escola. Terceira questão, a história da educação física confunde-se em certos momentos com a própria escolarização no Brasil. Entre decretos e reformas, a educação física, desde o século XIX, ocupou um papel de destaque, seja na preparação de um corpo forte, saudável, de hábitos higiênicos, ou na constituição de princípios da eugenia da raça. A importação de métodos de ensino marcou um período em que as atividades eram determinadas por princípios ginásticos fortemente marcados por métodos de origem militar. A implementação desses métodos ginásticos nas escolas brasileiras seguiu a ordem histórica. Então, métodos ginásticos europeus, né, a gente trabalha uma aula exclusiva lá no nosso curso, trabalhando aí o método alemão, o método sueco, francês, inglês. Então, um tema bastante importante que é cobrado muitas vezes nesse tópico de história da educação física, né, desse histórico da educação física no Brasil e no mundo. Nessa questão, especificamente, ele vai trazer como esses métodos ginásticos chegaram ao Brasil, né? Qual é a ordem de chegada desses métodos ginásticos no Brasil. E quando a gente fala dessa temática, primeiramente, a gente vai ter a implantação do método ginástico alemão, lá por volta de 1860, já que tinham muitos imigrantes da Alemanha no nosso país. Eles, a partir da sua própria prática, né, do método ginástico em seu dia a dia, a gente começou a ter uma influência do método ginástico alemão em nosso país, se tornou inclusive o método ginástico oficial do Exército Brasileiro. Em seguida, a gente tem a implantação do método sueco, já que o método sueco tinha um caráter um pouco mais pedagógico, diferente do método ginástico alemão, que era muito mais militar. Alguns teóricos, né, Rui Barbosa, Fernando de Azevedo, eles se influenciaram a prática do método ginástico sueco, já que ele era mais adequado para uma ginástica escolar, né, uma ginástica para o ambiente escolar. Então, primeiramente, o alemão, em seguida o sueco, com essa defesa de ser um método ginástico um pouco mais educativo, né, que poderia ser aplicado nas escolas. E, por último, o método ginástico francês, que por volta da década de 20, né, por volta de 1920, acaba se tornando o método ginástico oficial do Exército Brasileiro. Então, na ordem histórica, a gente tem no Brasil, primeiramente, o método ginástico alemão, em seguida o sueco e, por último, o francês. Nesse caso, terceira questão, alternativa A é a correta. Alemão, sueco e francês. Quarta questão, segundo Castellani, 2013, a educação física brasileira possui em suas origens uma forte influência do militarismo. Neste sentido, desde o século XIX, a educação física está atrelada ao objetivo de formar um indivíduo forte e saudável. Entretanto, esse entendimento de que a educação física seria a educação do físico não se deve exclusivamente aos militares.
De acordo com o autor citado, junto aos militares, nessa compreensão de educação física, estão e aí ele fala, sociólogos, filósofos, médicos ou cientistas sociais, e quando a gente vê o próprio histórico da educação física no Brasil e no mundo, os próprios métodos ginásticos europeus e principalmente as tendências pedagógicas da educação física aqui no Brasil, a gente vai notar uma forte influência médica e militar. Então a gente sempre vai ter, nos primórdios da educação física aqui em nosso país, uma forte influência médica, tendo o respaldo científico, né, da medicina, que valorizando aí os exercícios que poderiam melhorar a raça de uma forma geral, né, trazer indivíduos mais saudáveis, melhorar a saúde pública a partir da saúde individual, e também a influência do militarismo, né, sempre buscando a partir dos exercícios, a partir dos métodos ginásticos, indivíduos mais fortes que iriam aí proteger a nação, proteger a pátria. Então, nesse caso, no histórico da educação física, a gente sempre vai ter, nos primórdios, né, aqui no país, uma influência médica e militar. Nesse caso, quarta questão, item C é o correto. Além dos militares, a gente tinha uma grande influência dos médicos. E quinta e última questão, Kunz, em 2006, em seu trabalho Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, critica a aplicação do esporte de alto rendimento no espaço da educação física escolar. O autor destaca e analisa dois problemas relacionados ao treinamento esportivo, a saber, então, essa é uma obra bastante importante, né? Provavelmente a obra mais importante em relação à abordagem crítico-emancipatória do Eleanor Kunz, e a gente vai ter diversos pontos importantes, principalmente a respeito do esporte, né? Como o próprio título da obra traz, a transformação didático-pedagógica do esporte, a gente vai ter várias nuances a respeito do esporte, principalmente o esporte na escola. Nesse caso, Kunz vai trazer dois problemas que, segundo ele, podem trazer a autodestruição do esporte, né? São problemas que que tornam o esporte uma prática mais inumana, segundo palavras dele, né? Que tiram a humanidade do esporte. Que, segundo ele, esses problemas podem trazer a sua autodestruição, a autodestruição do esporte, assim como a destruição também dos seus participantes. E esses problemas, né, são justamente o treinamento especializado precoce e o doping. Então, mais uma vez eu reforço aí a importância da gente sempre estar atento a essas obras de referência. Esse é um caso clássico, já que inclusive é um dos capítulos da obra Transformação Didático do Esporte, Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, esses problemas que o Eleanor Kunz traz, né? Então, nesse caso, os dois problemas são treinamento especializado precoce e o uso do doping. Então, nesse caso, quinta questão, alternativa B é a correta. E com isso, finalizamos essa nossa segunda aula trabalhando questões da Banca Selecom. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concurso-cdfísica.com. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos da Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.